boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a gente começar hoje a palestra com o professor Pedro Ramos. O Pedro vai trazer para a gente umas dicas super boas de harmonização de vinho. É tão bom falar sobre vinho, né? Pena que hoje é uma segunda-feira, eu fico até sem graça de sugerir que você abra um bom vinho e sente aí na frente do seu computador ou do seu celular e acompanhe a nossa palestra tomando um bom vinho. Eu não tenho dia para tomar vinho, né? Eu tomo vinho todos os dias, mas as pessoas às vezes ficam sem graça de tomar vinho todo dia, mas eu acho que vinho cabe em todas as refeições, em qualquer dia da semana, né? O Pedro hoje vai nos sugerir vinhos para vinhos de comemorações, vinhos para festas, vinhos em ocasiões especiais, mas eu pessoalmente acho que o vinho é um alimento e vinho deveria ser servido em qualquer refeição. Hoje nós temos no Brasil uma oferta de vinhos de todo tipo de preço, todos os tipos de qualidade. Então, hoje você tem vinhos aí que podem te proporcionar boas experiências em qualquer momento, em qualquer situação de vida, não é? E é isso que hoje o Pedro vai falar. Hoje, nós também estamos começando uma nova fase das nossas palestras. Vocês sabem que as palestras do Senac é uma parceria da Wine Trade Fair e da Cachaça Trade Fair, que são duas feiras que acontecem em maio do próximo ano, do dia 10 ao dia 12, no pavilhão do AMB, onde a gente espera você, que são duas feiras exclusivas para o B2B, que são duas feiras exclusivas para o profissional do setor de bebidas adultas, mas hoje a gente está abrindo para o consumidor final. Por quê? Porque hoje a gente vai introduzir, aos poucos, algumas palestras para o nosso consumidor do Wine Weekend São Paulo Festival. O Wine Weekend começa a ser preparado para ser um grande evento para receber você, o nosso consumidor. Aquela pessoa que é especial e para ela que a gente trabalha todos os dias. Então, todo mundo que vai ao Wine Trade Fair trabalha todos os dias para atender o nosso consumidor, que é o motivo da gente estar aqui. Se não tivesse o consumidor final, ninguém ia para o Wine Trade Fair e para a Cachaça Trade Fair. Nós não íamos estar aqui estudando todos os dias como melhorar o serviço, como melhorar os vinhos, como trabalhar esse produto para atender o consumidor final. Então, hoje é um novo momento, é uma nova abertura, é um novo renascer, é um novo projeto. É o Wine Weekend São Paulo Festival, onde a gente dá as boas-vindas ao Pedro Ramos. O Pedro é um docente do Senac, é um professor do Senac, é um especialista em vinhos e em gastronomia, e ele vai vamos dizer assim, vai nos brindar nesse começo de semana, nos sugerindo um bom vinho para um jantar, para um noivado, para um casamento, para uma festa de fim de ano. Afinal, nós estamos chegando ao fim de ano, nós começamos a pensar no Natal, no Ano Novo. Da mesma forma que a gente pensa qual é a comida que a gente vai servir, qual vai ser a ceia, a gente também tem que pensar qual vai ser o espumante, qual vai ser o vinho que nós vamos utilizar, não é? Então, eu deixo vocês hoje aqui com o Pedro, mas antes eu queria te chamar a atenção para o seguinte: se você não viu alguma palestra, nós estamos aqui desde julho, fazendo semanalmente uma palestra. Se você perdeu alguma, se você não assistiu, você pode ir lá no site winetradefair.com.br ou cachaçatradefair.com.br e rever todas as palestras. Elas ficam lá e você pode assistir nos auditórios da feira ou no canal Vinho Magazine TV, que também elas ficam todo o tempo para você assistir. E você também deve olhar na plataforma do Wine Trade Fair, da Cachaça Trade Fair, a programação das próximas, porque semanalmente nós vamos trazer para você uma palestra nova que vai te enriquecer sobre esse assunto, que é um assunto delicioso, que é falar sobre vinhos e sobre cachaça. Nós te aguardamos aqui semanalmente. Deixo vocês agora com o Pedro. Tenha uma boa noite. Pedro, é com você. Muito obrigado, Zoraida. Muito obrigado aí a todos vocês que estão assistindo, ao pessoal da Wine Weekend pela oportunidade de poder trazer aqui, né, um bate-papo um pouco mais descontraído, um bate-papo um pouco mais leve no dia de hoje, né, falar um pouquinho aí sobre
a escolha do vinho para ocasiões especiais, essa que para muita gente acaba sendo aí uma dor de cabeça, né, na hora de fazer um aniversário, na hora de um casamento, né, de um noivado, de uma festa de fim de ano, um Natal, um Ano Novo, qual vinho escolher nesses momentos, né? Eu acho que o primeiro ponto, e aqui eu acho que muita gente vai ficar brava comigo agora, né, é que não existe muita regra para isso, né? Eu acho que o ponto mais importante é você consumir o vinho que você mais gosta, né? Você não tem muito que seguir regras muito corretas ou muito restritas ao vinho que você vai escolher, né? Então, esse acho que é o ponto primordial, né? Você gosta de um vinho mais leve, você escolhe um vinho mais leve. Você gosta de um vinho mais encorpado, um vinho mais técnico, né, que tem mais notas mais complicadas. Você vai tomar esse vinho, né, com pessoas que têm mais conhecimento, por exemplo. Então, você vai escolher vinhos que são mais sofisticados, que são mais profundos no sentido ali de sabores, aromas, de degustação mesmo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas são livres, em primeiro lugar, né, para escolher o vinho que elas mais gostam de tomar, tá? Passado esse ponto, aí sim existem algumas sugestões que nós podemos fazer para determinados momentos, para que essa escolha seja um pouco mais acertada para esses diferentes momentos, tá? Mas antes até de entrar nesse assunto, né, de qual vinho realmente escolher para esses determinados momentos, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o mercado de vinhos em si, né? Como é que está esse mercado, onde é que eu vou comprar esse vinho. E para nossa grata, não vou nem dizer surpresa, né, mas para nossa grata realidade, o mercado de vinhos hoje ele se tornou muito popular no Brasil, né? Ele cresceu muito nos últimos anos, de forma até imensurável, né? É muito difícil você dizer assim quanto realmente cresceu o mercado de vinhos. Porque, por mais que, claro, existam números, né, por trás de tudo isso, mas a gente vê que hoje você encontra vinhos de muito boa qualidade em locais que antes praticamente eles não existiam. Hoje, qualquer supermercado de qualquer localidade no Brasil, você vai ter ali uma área, uma regiãozinha destinada aos vinhos, coisa que antigamente era restrito a um público com poder aquisitivo mais elevado, a empórios ou a supermercados mais sofisticados, supermercados ligados mais a esse público com poder aquisitivo mais alto. Então, acho que isso é um grande mérito, né, dos incentivadores do vinho, dos produtores de vinho, daquelas pessoas que nos últimos 10, 15 anos trabalharam incessantemente para a popularização dessa bebida. Obviamente, ainda hoje, o vinho acaba sendo erroneamente ligado a um consumo, né, de um público com poder aquisitivo mais alto. E eu acredito que isso seja muito errado, porque, na verdade, como eu mencionei, o vinho ele está hoje nas prateleiras dos mercados mais simples aos mercados mais sofisticados. Hoje você tem rótulos de muito boa qualidade que custam 15, 20, 30 reais, até, claro, os rótulos que são caríssimos, né, custando 3, 4, 10, 20, 30 mil reais. Então, é uma bebida que consegue entregar qualidade, né, claro, condizente muito ao preço, né, o que a gente chama lá de custo-benefício, mas desde os vinhos mais simples, né? Então, ela acaba, agora sim, se tornando realmente uma bebida popular, né? Uma bebida que chega realmente a todos os públicos. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço aquilo que eu comentei no início da palestra. O vinho se torna, então, uma bebida que você não precisa necessariamente ter um momento certo para tomá-la, né? Você pode hoje aproveitar dos benefícios tanto de saúde, né, nutricionais, vamos dizer assim, do vinho, quanto também dos benefícios sociais que o vinho traz em qualquer momento, em qualquer ocasião, sempre escolhendo o vinho
que mais te apetece, né? O vinho que você tem mais familiaridade, que você mais gosta, tá? Agora, já entrando numa seara um pouco mais, vamos dizer, não quero usar a palavra técnica, né? Mas aí sim, pensando um pouco, né, de um lado mais técnico, a gente pode sim usar alguns preceitos na escolha do vinho ou relacionando um momento, né, um determinado momento na escolha de um determinado vinho, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui uma sugestão mais ampla. Lembrando realmente que o que eu vou falar aqui é uma sugestão, não é uma regra fechada, não é uma regra de ouro, não é algo que você tem que seguir ipsis liter, né? Você precisa ter realmente uma certa, como é que eu posso dizer aqui, liberdade na hora de escolher e seguir ou não as orientações que eu vou fazer aqui. Só fazendo um disclaimer que eu acho que é importante aqui. Eu não vou tratar aqui de rótulos específicos, de marcas de vinhos específicas, justamente porque você pode estar assistindo essa live, né, no Nordeste, você pode estar assistindo no Sul do Brasil, no Norte, em São Paulo, e muitas vezes você pode não encontrar um determinado vinho que eu falaria aqui no local onde você está. Então, a minha ideia é fazer um aconselhamento mais amplo. Em alguns momentos eu posso, claro, trazer uma determinada uva, né, um determinado tipo de uva para uma determinada ocasião, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais amplo para justamente deixar mais a critério do espectador aqui, né, de quem está nos assistindo, esse poder da escolha, tá? Então, pensando, né, de uma maneira realmente aí mais ampla, eu vou primeiro pensar em termos de clima. Eu vou primeiro pensar em termos da temperatura do dia, do momento, da ocasião, da festa, ou realmente ali do momento que eu estou passando. Então, normalmente, tá, dias que são muito quentes, né, um dia de verão, um dia de primavera muito quente, com sol muito quente, normalmente vai pedir vinhos mais leves, né, vinhos que tenham ali que sejam mais leves, que sejam mais refrescantes, e aqui muita gente acaba se enganando, né, e colocando nessa prateleira somente os vinhos espumantes, por exemplo, tá? Lembrando que dentro de todas as categorias de vinhos, né, espumantes, brancos, rosés e tintos, você vai ter vinhos mais leves e você vai ter vinhos mais fortes, né? Quando eu falo leves ou fortes, eu não estou dizendo necessariamente de álcool, mas eu estou falando muito dos processos de maturação desse vinho, né? Ou que muita gente aí, né, popularmente a gente fala de envelhecimento do vinho em barris, por exemplo. Então, não necessariamente eu estou falando só de teor alcoólico do vinho, tá? Então, repetindo, para dias mais quentes, né, para noites mais quentes, normalmente se pede aí vinhos mais leves, não necessariamente são somente os espumantes que entram nessa categoria, mas a gente acaba, sim, normalmente ligando os espumantes a essa categoria, porque é um tipo de vinho, né, que a gente acaba consumindo mais gelado, numa temperatura mais baixa. Mas, de um modo geral, então, para dias mais quentes, se pede vinhos mais leves. Então, nessa categoria entra boa parte dos vinhos brancos, por exemplo, algumas uvas como a Chardonnay, que é uma uva super popular, super conhecida, e tem, né, são normalmente vinhos mais leves, né? Nessa prateleira, por exemplo, você vai encontrar os vinhos que têm realmente uma coloração mais puxada para o esverdeado, por exemplo, né? Então, tendem a ser vinhos que são mais leves. Aqueles vinhos com uma coloração, no caso aqui dos brancos, né? Com uma coloração mais escura, né, um amarelo mais puxado para o ouro, mais indo para o laranja, por exemplo, tendem a ser vinhos que passaram por algum tipo de maturação. Então, tendem a ser vinhos mais fortes, né? Vinhos aí com, às vezes, até mesmo um teor alcoólico mais alto. Mas, de um modo geral, então, os vinhos brancos, os espumantes, são vinhos, de um modo geral, mais leves. Hoje se fala muito também dos vinhos rosés,
né, os vinhos rosés que acabaram se tornando muito populares nos últimos tempos, justamente por conta do verão europeu, né? Então, no verão europeu, lá acabou se popularizando aí o vinho rosé, que até pouco tempo atrás era meio deixado de lado, né, no mundo dos vinhos, era considerado um vinho, não vou dizer de baixa qualidade, né, mas um vinho que não era tão importante assim quanto os vinhos tintos ou os vinhos brancos. E nos últimos anos o vinho rosé ganhou muita notoriedade, né, cresceu muito o consumo dos vinhos rosés, por vários motivos, porque normalmente são vinhos mais frutados, são vinhos mais leves, são vinhos que se consomem numa temperatura um pouco mais baixa e que acabam, principalmente aqui no Brasil, né, que é um país tropical, né, vivemos aqui num país tropical, num país mais quente, acabam combinando bastante com esse clima brasileiro. Então foram vinhos que se popularizaram muito. Tanto que hoje, quando você vai num bar, por exemplo, que não é especializado em vinho, você normalmente encontra lá os vinhos espumantes e também hoje alguns vinhos rosés. O próprio vinho rosé também se popularizou muito no mundo da coquetelaria, né? Muitos bartenders, barmans, mixologistas trabalhando e utilizando o vinho rosé na confecção de coquetéis. Então isso mostra como o vinho rosé acabou se popularizando bastante aí nos últimos anos, porque justamente combina muito com esse clima mais tropical, combina muito com aquele clima de piscina, de praia. Então, nessas ocasiões, né, em dias mais quentes, o vinho rosé também é uma boa pedida. Já os vinhos tintos, né, nesse momento, né, nos dias mais quentes, no alto verão, na primavera, eles acabam não sendo tão aconselháveis, justamente porque tem aí essa fama de serem vinhos realmente mais fortes, mais encorpados, mais complexos em termos de notas, aromas e tudo mais, o que não significa que eu não possa consumir, já que, como eu falei agora há pouco, dentro aí de todos os tipos de vinhos, existem vinhos que são mais leves e existem vinhos que são mais fortes. Então, quando a gente fala aí dos vinhos tintos, por exemplo, uma boa sugestão para um dia de verão seriam os vinhos menos maturados, né, menos envelhecidos, usando aí um termo mais popular, mais jovens, portanto, e se for para sugerir aqui uma uva, né, a Pinot Noir, por exemplo, é uma boa pedida, né, normalmente aí são vinhos mais delicados, mais suaves, né, no sentido ali de complexidade de sabores e aromas, então combinam bastante aí com esses momentos de temperaturas mais altas. Eu peço desculpa aqui pela minha câmera tremendo um pouquinho, tive algumas questões aqui com a conexão da internet, então estou tendo que fazer aqui esse bate-papo através do meu celular, e eu estou segurando o celular na mão, então às vezes dá uma tremida aqui na imagem, tá? Então peço desculpa aí a todos vocês, mas vamos lá, que o importante aqui é o conteúdo e não é a tremedeira da imagem, tá? Agora, partindo já para os dias mais frios, né, para os momentos mais frios, que felizmente aqui no Brasil são poucos, né, nós temos aí 2 ou 3 meses onde os dias são mais frios no ano, a gente vai na contramão, então, disso tudo que eu acabei de falar. Quando a gente pensa em dias mais frios, eu estou pensando aqui em utilizar vinhos que são mais encorpados, que são, né, num linguajar mais popular, mais quentes, né? Então, vinhos que são mais complexos em termos de sabores e aromas, que passam por processo de maturação ou envelhecimento mais complexos também. Então, normalmente, aí são vinhos que combinam mais com esses momentos mais frios, né? Com esses dias mais frios. É claro que aqui eu estou generalizando, né? No sentido de que só o inverno é frio ou só o verão é quente, mas, obviamente, num dia de inverno que esteja quente, eu vou usar essa mesma lógica que eu estou passando aqui para vocês. Por exemplo, aqui onde eu moro, né, em Campinas, nós estamos aqui há 2 dias
chovendo bastante, a temperatura caiu bastante, hoje aqui não passou de 18 graus, então seria um ótimo dia, por exemplo, para consumir um vinho tinto mais encorpado, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, né, que são uvas mais encorpadas, que são uvas que trazem vinhos que aquecem mais o nosso corpo, né? Então, pensando aí em termos de temperatura do ambiente, temperatura do dia, estação do ano, é mais ou menos essa lógica que nós iremos seguir. Dias mais quentes, vinhos mais leves, vinhos que eu consiga, né, tomar eles mais gelados, e dias mais frios, vinhos mais encorpados, vinhos que eu consiga tomar numa temperatura mais elevada. Então, de um modo geral, para dias mais quentes, eu vou priorizar ali vinhos brancos, rosés e espumantes e alguns vinhos tintos mais leves. Para dias mais quentes, eu vou priorizar ou vinhos brancos mais encorpados ou vinhos tintos também aí de médio para, né, de um corpo, né, com um corpo médio para um corpo mais forte, mais aqueles vinhos, né, que tem até um toque um pouco mais licoroso, que são mais grossos, vamos dizer assim, né, trazendo aqui para um linguajar mais popular. Agora, dentro das ocasiões especiais, eu acho que a gente vai seguir a mesma linha, né? Então, se eu estou fazendo um aniversário num dia que é muito quente, eu vou seguir essa mesma lógica que eu trouxe até agora. Então, começando aqui pelos aniversários, né? Aniversário, como a gente sabe muito bem, né? Nós fazemos todos os anos. Então, muito provavelmente, você tem um ano que no seu aniversário está mais frio, outro ano está mais quente. Então, quando a gente fala em aniversário, não existe muito uma regra, vai depender muito realmente da temperatura do ambiente que nós estamos vivenciando. Vai depender também, muitas vezes, da data do número de anos que essa pessoa está fazendo, né? Então, normalmente, quando nós estamos ali fazendo os aniversários redondos, que a gente chama, né? 20, 30, 40, 50 anos, tendem a ser datas que nós comemoramos mais, né? Que nós fazemos uma festa maior, que nós temos aí uma comemoração maior. E, normalmente, celebrações maiores pedem também vinhos que são, de um certo modo, mais sofisticados, mas principalmente entra nesse momento o espumante, né? Para aquele velho símbolo de estourar o espumante, de estourar o champanhe, né? Como o brasileiro tradicionalmente chama aí todos os espumantes. Então, normalmente são ocasiões que pedem aí esses vinhos que têm essa conotação mais de comemoração, e, obviamente, o espumante é o grande representante, né, das comemorações, de celebrações mais intensas, né, celebrações mais importantes. Mas, obviamente, eu não vou me restringir somente ao espumante, né, nesse tipo de comemoração de aniversário, que eu faço uma festa maior, que eu faço aí, tem uma comemoração maior, além do espumante, é claro, eu posso trabalhar aí com todos os outros vinhos, sejam brancos, rosés ou tintos, e aqui vai muito aí do gosto do anfitrião, né? O anfitrião prefere mais vinhos tintos, então ele pode escolher ali um leque de opções dentre os vinhos tintos. Gosta mais de vinhos brancos, ele pode escolher um leque de opções mais de vinhos brancos, sempre tendo aí como base dessa escolha essa questão da temperatura, né? Então, não vou repetir aqui, porque senão, né, já vai ficar até chato, né? Mas vinhos leves para dias mais quentes, vinhos mais encorpados para dias mais frios. Então, depende aí da temperatura da sua festa, né? Do seu aniversário, da ocasião que você está celebrando. Agora, alguns outros momentos, né, ou algumas outras ocasiões, aí sim pedem vinhos mais específicos. Vou dar um exemplo. Você está comemorando com a sua esposa, com o seu marido, aniversário de casamento, um aniversário de namoro, aquele momento mais a dois. Então, esses momentos pedem vinhos que sejam mais especiais, né? Vinhos que você
não vai degustar ou não vai provar a qualquer momento. Então, vinhos aqui mais sofisticados, e hoje em dia a gente não pode nem falar que são só os vinhos importados, ou franceses, italianos ou espanhóis, né? Aqui existem hoje vinhos nacionais de excelentíssima qualidade, que batem de frente aí com os melhores vinhos do mundo. Então, normalmente, essas ocasiões que são muito especiais, pedem aí vinhos também que são muito especiais. E a gente tem que pensar sempre naquele momento, né? Normalmente um momento mais romântico, que você quer ficar acordado até mais tarde. Então, também tomar cuidado aí para não escolher um vinho que seja muito alcoólico, por exemplo, um vinho que seja muito forte, um vinho que só você goste. Então, é importante pensar no casal, né, nas duas pessoas que estão ali, para que seja uma escolha que agrade aos dois lados. Então, a escolha do vinho nesses momentos a dois, por exemplo, passa muito aí pelos gostos, né, pelas vontades das duas pessoas e também, né, em prolongar essa noite, né, fazer com que essa noite dure mais tempo e que você, né, não tome ali 2, 3 taças de vinho e já fique embriagado, né, já fique aí bêbado, né, e depois não consiga curtir esse momento a dois. Então, também aí é um momento de pensar bastante na escolha, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que nessas ocasiões vai lá e escolhe um vinho muito sofisticado, um vinho muito complexo, muito alcoólico, muitas vezes com um teor alcoólico muito elevado, e acaba muitas vezes até estragando uma noite que deveria ser especial. A mesma coisa eu digo, por exemplo, para casamentos, né? Então, quando a gente pensa num casamento onde eu quero que os meus convidados curtam a noite, que dancem, se divirtam, se você escolhe vinhos que são muito complexos, vinhos que são muito fortes, no sentido agora sim do álcool, você pode muitas vezes até estragar a noite. Então você vai ter lá alguns convidados, né? E a gente sabe que normalmente tem aqueles caras, aquelas meninas, né? Que bebem um pouco mais, que passam do ponto. Se você acaba colocando ali um vinho que é muito alcoólico, muito forte, além de os convidados não aproveitarem a complexidade desse vinho, justamente por ser um momento de comemoração, você pode acabar passando por algum tipo de constrangimento, né, dessas pessoas que acabam bebendo demais, se excedendo, né, passando do ponto. Então, também é um momento em que você precisa pensar muito bem no tipo de vinho que você vai escolher para justamente acabar não constrangendo aí os seus próprios convidados, né? Inclusive, até uma dica meio geral com essa questão de escolhas de bebidas, né, em festas como casamento, é muito comum, né, que o noivo, a noiva, a família do noivo, da noiva, queiram colocar uma variedade muito grande de bebidas, né, cervejas, vinhos, coquetéis e tudo mais. E isso é um pouco imprudente, podemos até dizer, justamente pensando nessa questão das pessoas se excederem, beberem demais, acabarem muitas vezes até causando algum tipo de problema. Então é legal que você, nesse tipo de ocasião, escolha um tipo de bebida, né? Se eu vou servir vinho, eu vou servir vinho, então meu foco vai ser no vinho, né? Então, se eu quero, por exemplo, né, já que o vinho acaba sendo mais conectado a um mundo um pouco mais sofisticado, então se você quer fazer ali um casamento, uma festa de noivado, por exemplo, né, com esse toque um pouco mais sofisticado, então escolha o vinho e sirva o vinho, né? Evite servir vinho, cerveja, coquetéis, destilados e tudo mais, porque não é uma situação muito bacana, né? Não é algo muito legal, né, para esse tipo de ocasião. E, né, na escolha do vinho em si, se você optar por escolher somente os vinhos, é legal, então, que se a escolha, né, for ali alguns vinhos mais sofisticados, vinhos com uma complexidade maior, que você realmente trabalhe ali até mesmo num formato de degustação, né, onde as pessoas vão não só tomar o vinho, mas também aprender um pouco sobre o vinho, né, entender um pouco mais sobre aquilo que estão degustando. Muitas vezes você, num casamento, né, coloca lá
100, 200, 300 pessoas, onde 5, 10% das pessoas que estão ali conhecem sobre vinhos. E aí você coloca um rótulo mais sofisticado, mais caro, onde a maioria das pessoas não vai entender o que estão tomando, né? Não vai compreender exatamente que vinho é aquele, o que eu preciso sentir e tudo mais. Então fica aqui uma sugestão, até mesmo de uma espécie de uma dinâmica, né, ali no casamento, né, para as pessoas entenderem o que elas estão tomando. Obviamente, eu não estou falando aqui para você fazer uma degustação, né, ou seja, parar, pegar o microfone, explicar que vinho é aquele, como que ele funciona e tal, mas muitas vezes, através de um encarte, por exemplo, que você coloque na mesa, você pode explicar, por exemplo, que vinho é aquele, qual é a origem, que uva que é utilizada, o que as pessoas que estão tomando, né, quais são as notas que esse vinho tem, com quais pratos do menu que está sendo servido, por exemplo, aquele vinho vai harmonizar, vai combinar, para que dessa forma, então, você consiga oferecer uma experiência mais bacana para os seus convidados. E isso, claro, estou meio que restringindo aqui ao mundo dos casamentos, mas se aplica também a outras ocasiões, como mesmo um Natal, um Réveillon, um aniversário, como o pessoal diz popularmente, né, na festa da firma, né, naquela festa de fim de ano, vai ter uma degustação de vinho, ou mesmo o chefe, né, daquela equipe, por exemplo, o líder daquela equipe quer proporcionar um momento bacana para os seus funcionários, fazer ali uma degustação onde não tenha só o momento da descontração, mas tenha também ali um momento de aprendizado fora do escritório, né, um aprendizado que é muito gostoso, uma coisa mais leve, né, que não seja algo técnico, né, relacionado ao trabalho daquelas pessoas. E então eu acho que o vinho, né, acaba tendo muito essa conotação de ocasião especial, né? No Brasil, ele tem muito essa conotação de ocasião especial. O brasileiro, de um modo geral, né, a grande massa, o grande público, ainda não entendeu que o vinho ele tem, claro, esses momentos dentro das ocasiões especiais, mas que é uma bebida que pode ser degustada também a qualquer momento, né? Assim como é comum, né, que o brasileiro tenha lá algumas latas de cerveja na geladeira, ainda não é comum, o brasileiro ainda não entendeu que ele pode ter também algumas garrafas de vinho, seja na geladeira ou seja no seu armário, né, na sua adega, não só para as ocasiões especiais, mas também para o seu dia a dia. Até porque, né, a gente pensa, né, em ocasiões especiais aqui, como eu comentei, aniversário, um aniversário de namoro, um aniversário de casamento, uma festa de noivado, um casamento, um Natal, um Réveillon, mas os momentos especiais nas nossas vidas somos nós quem fazemos, né? Então você pode, num momento a dois, né, independente da data, transformar esse momento numa ocasião especial. Então, começar a enxergar o vinho como uma bebida, como é que eu posso dizer aqui, normal, eu acho que é o primeiro grande passo que nós precisamos dar, né? Não entender o vinho só como algo que eu tomo em momentos muito especiais, tá? Então, basicamente, as minhas dicas passam aí, né, dessa forma um pouco mais generalizada, vamos dizer assim, né, de uma forma um pouco mais genérica, porque, primeiro, que o mundo dos vinhos é gigantesco, né? Quando você vai no supermercado, a quantidade de rótulos de vinhos que existem é praticamente, hoje em dia, infinito, né? Então, como eu comentei aqui lá no início, é muito complicado aqui eu falar sobre rótulos específicos, né, sobre marcas específicas de vinho, já que existem milhares e algumas eu encontro em alguns locais mais específicos, como importadoras, ou lojas, né, específicas da venda de vinhos, outros são vinhos mais populares, que eu vou encontrar na maioria dos supermercados, então eu não gostaria aqui realmente de trazer rótulos específicos, né? Então minha ideia era justamente trazer essa visão um pouco mais ampla de
momentos, de temperaturas, do clima, né, do clima do momento em que eu estou vivendo ali, do tipo de comemoração que eu estou fazendo, sempre pensando em obter o máximo possível daquele momento. Porque, no fim das contas, o que importa necessariamente não é o vinho que eu estou tomando, mas fazer daquele momento especial realmente um momento especial. E que o vinho seja um dos elementos que torna esse momento especial. Então, o vinho sendo ali o companheiro, né? o amigo, o colega daquelas pessoas que estão fazendo aquela comemoração, né? Que estão vivenciando aquele momento. E sempre deixando claro que o melhor vinho para a melhor ocasião é aquele vinho que você gosta, né? Aquele vinho que te faz bem, que te apetece, né? Mas, é claro, existe aí também esse lado um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim, né, da escolha do vinho para esses determinados momentos. Né? Não aconselho que você faça esse teste que eu vou fazer, né, mas procure um dia, né, faz o contrário do que eu mencionei aqui. Né? Num dia de muito calor, toma um vinho mais encorpado. Ou num dia muito frio, toma um vinho bem gelado, né? Um vinho branco que pede uma temperatura mais baixa, um espumante que pede uma temperatura mais baixa. E você vai sentir, né, o desconforto que isso proporciona, né? Justamente porque a harmonização aí do clima, né, do momento com o tipo de bebida não é mais bacana, né? Não é o mais legal de todos, tá? O vinho é uma coisa gostosa porque eu trabalho no mundo do vinho já há 25 anos. E todos os dias que eu falo sobre vinho, que eu escuto alguma coisa sobre vinho, eu aprendo alguma coisa diferente. Então, todas as vezes é bom, né? Todo dia que você ouve falar sobre vinho, você sempre agrega. Eu tenho certeza que quem estava escutando, mesmo que conheça muito sobre vinho, sempre aprende alguma coisa. E o vinho, sempre que você abre uma garrafa de vinho, tem uma história para contar, tem sempre alguém fala alguma coisa sobre aquele vinho, é sempre um motivo de assunto, né? É sempre um assunto sobre aquele vinho. E depois sempre você depois conta sobre aquele vinho que você tomou, e é uma delícia falar sobre isso. Duas perguntas para você, Pedro. Vamos Uma lá. pergunta que fizeram aqui para você é o seguinte: perguntam para você se é válido colocar gelo dentro do vinho no verão. Não, eu acho que não, assim como, né, qualquer bebida alcoólica, o gelo ele acaba muitas vezes atrapalhando um pouco a experiência, né? É que assim, eu acho que tudo sempre é uma questão de escolha, né? Mas eu aconselho não, né? Eu aconselho não colocar gelo, principalmente se você tiver um mínimo de intenção ali de entender um pouco melhor sobre o vinho, não coloque o gelo, porque o gelo vai diluir a bebida. Né? Agora, existe hoje no mercado aqueles gelos, como é que eu posso dizer aqui? Que eles são, né, um líquido que fica envolto num plástico e você congela aquele líquido, né, e ele continua envolto num plástico. Então, na hora que você coloca ele no copo, ele não dilui, porque o líquido está preso dentro dessa capa de plástico, né? Aí, nesse caso, ok, né? Você vai colocar essa pedra de gelo que não derrete necessariamente no vinho, né? E vai aí manter o vinho gelado, né? Mas de um modo geral também a gente precisa sempre tomar cuidado com a temperatura do vinho, porque se eu estou tomando ali um vinho branco, eu não posso também tomar ele a 0 graus, né? A 2 graus, porque muitas vezes eu vou perder ali muito dos aromas, dos sabores que aquele vinho tem. Então, principalmente aí, quanto mais complexo for o vinho, quanto mais sofisticado for o vinho, mais eu preciso respeitar as temperaturas de degustação desse vinho. Alguns vinhos tintos, inclusive, que são muito complexos ou que passaram muito tempo maturando na própria garrafa ou em barricas, eles precisam de um tempo depois de aberto para que eles
entrem em contato com oxigênio, para que eles tenham ali o que a gente chama de aeração, para que eles possam, né, no jargão aí dos consumidores de vinho, abrir os seus aromas, né, abrir os seus sabores. Muitas vezes você abre uma garrafa de vinho que está maturando ali durante muito tempo, e você faz a degustação, é um vinho completamente diferente desse mesmo vinho que ficou aguardando ali durante 20 minutos, meia hora, né? Então, eu não aconselho o gelo justamente porque isso vai diluir o vinho, né? Vai fazer com que ele se transforme em outra coisa, né? Se transforme em outro vinho. Nós temos várias perguntas, mas eu vou selecionar 3, porque senão a gente vai ficar aqui bastante tempo e a gente está com problema da internet, então eu vou agilizar o processo. Ok. A Gabriela, que é colega sua do Senac, pergunta: Pedro, existe alguma relação entre personalidades e os tipos de vinho? Existe uma certa relação, né? Por exemplo, né, acredito que ela esteja falando aí de personalidade das pessoas, né? Então, pessoas normalmente assim que são mais descontraídas, pessoas que são mais falantes, por exemplo, tendem a, de um modo geral, gostar também de vinhos que são mais leves, de vinhos que puxam, né, para esse lado mais dos brancos leves, dos vinhos rosés, dos espumantes, tá? Mas isso tudo é muito assim uma tendência, né? Não é uma regra, né? Realmente não é uma regra, tá? Agora, normalmente pessoas que, vamos dizer assim, são mais sérias, né, que são mais compenetradas no trabalho, tendem a, de um modo geral, também preferir vinhos mais complexos, vinhos que têm, né, uma sofisticação ali nos aromas, no paladar, né, que também são mais complexos. Mas, mais uma vez, isso não é uma regra, é mais aí uma visão que a gente tem, está mais ligado aí ao dia a dia, né, do que a gente encontra, do que a gente conhece, mas não existe essa regra cravada, né? Você não vai fazer um curso de sommelier de vinhos, por exemplo, e o professor vai ensinar isso para você, né? Isso jamais vai acontecer. E tem uma outra pergunta aqui que a Roberta pergunta para você: o que leva mais em conta, o que você pensa mais rápido, de pronto, numa harmonização de vinho com comida? Eu sempre falo assim, né, que existem 2 tipos de harmonização de vinho e comida, tá? Existe aquela harmonização técnica, tá? Que normalmente são pessoas com muito conhecimento sobre vinhos e comidas que conseguem fazer, né, que é uma harmonização que vai pegar ali o tipo da uva, mais a safra, mais a localização da lagosta, de onde ela foi pescada e assim por diante, né? É uma harmonização muito técnica e que eu, inclusive, não aconselho para a maioria dos restaurantes fazer, né? Esse tipo de harmonização ele acontece mais em eventos, em ocasiões realmente onde se pede esse tipo de harmonização. E aí existe aquilo que eu nem vou chamar de harmonização, mas que eu vou falar eu normalmente chamo, né, de combinação, que é inclusive o que eu ensino muito, por exemplo, para garçons, de um modo geral, na hora de sugerir um vinho, né? Que tem muito a ver com essa questão de força, né? Então, normalmente, pratos mais leves, por exemplo, vão combinar mais com vinhos leves, né? Então, aquela velha harmonização de carnes brancas, como peixes e carnes de aves, vão harmonizar melhor, vão combinar melhor com vinhos brancos, com vinhos mais leves, né? Já os pratos de carne vermelha ou de carne de caça, cordeiro, por exemplo, um avestruz, que é uma carne mais forte, mais encorpada, vão combinar normalmente com vinhos tintos, ou até mesmo, em alguns casos, com vinhos brancos, que são mais encorpados, que passam por processos de maturação mais longos, mais complexos. Então, de um modo geral, né, quando a gente fala aí de harmonização, ou como eu gosto de chamar, né, de combinação de comida com vinho, essa regrinha ela é meio que infalível, né? Então, vinhos tintos com carnes vermelhas, de um modo geral, vinhos brancos mais leves, né, com carnes brancas, com peixes, frutos do mar e aves, tá? Agora, pode falar, perdão.
Não, termina, porque é uma outra pergunta. Termina, porque daí Ah, faz tá. a outra pergunta. E tem muito essa questão, né, das sobremesas hoje em dia, né, que tem ganhado muita notoriedade aí nesse mundo das harmonizações, né, então as sobremesas normalmente também aí combinando mais com esses vinhos encorpados, que também vai depender muito, né, da complexidade da sobremesa. Então, normalmente, sobremesas com chocolate, com doce de leite, né, que trazem um peso maior, vamos dizer assim, né, são mais encorpados, também vão combinar mais com vinhos tintos mais encorpados, ou até mesmo os vinhos tintos licorosos. Já também sobremesas mais leves, por exemplo, que levam frutas, chantilly, já vão combinar mais com vinhos mais leves, com vinhos mais ácidos, né? Então, Eu vou as falar que sobremesas também entram aí. é uma maldade fazer essas palestras às 19 horas. Porque a gente fica Exatamente. falando de comida, eu não jantei ainda, estou ficando com fome, trabalhei a tarde inteira, você fica falando dessa sobremesa, dá vontade de falar, meu Deus do céu, o que me espera para jantar e qual a sobremesa, né? Exatamente, é. Muito bom. A gente tem outras perguntas, depois eu vou até recolher essas perguntas e vou pedir às pessoas Uhum, que quiserem as respostas, que coloquem no chat da feira os seus e-mails uhum, para que a gente possa responder, não no chat do YouTube, mas legal. no chat da feira. Uhum, Eu vou terminar com essa pergunta, que é a pergunta que a pessoa faz é o seguinte: o Fabrício Cantos tem, eu selecionei duas que eu achei muito interessante. Essa é o seguinte: os uhum. vinhos de latas são bons? Você deve tomar na lata mesmo ou você põe na taça? Nossa, essa é uma pergunta complexa e alguns produtores de vinhos, algumas pessoas mais especialistas podem até me crucificar agora. O que acontece, né? O mundo do vinho, e não só do vinho, né? Das bebidas em geral, mas o vinho ele é muito característico isso, né? Existem aí alguns produtores, e, na verdade o vinho em si é uma bebida muito antiga, né? É uma das bebidas mais antigas do mundo, né? Viu as civilizações crescendo, né? Acompanhou a humanidade durante muito tempo. E, por exemplo, em Roma, né? O vinho era a bebida da nobreza, né? Enquanto os hidroméis, as cervejas eram bebidas mais, né, do povo. Então, o vinho sempre teve essa característica de ser uma bebida mais sofisticada, uma bebida mais complexa. Então, quando chegam essas, vamos dizer assim, novas tecnologias no mundo do vinho, né, elas acabam sofrendo um pouco de preconceito no início. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando chegaram as rolhas sintéticas. Né? Então, muita gente falava, não, porque vinho de rolha meio que cravava, né? Vinho de rolha sintética é vinho ruim. Né? Vinho bom é somente o vinho de rolha de cortiça. Né? Aí vieram os vinhos com lacre, né? Aqueles vinhos de rosca, né? Aí foi a mesma coisa, né? Todo mundo, né, principalmente os especialistas, aqueles mais tradicionalistas, cravavam, né? Não, vinho de rosca não é vinho bom, né? Vinho ruim. Vinho bom tem É que que ter normalmente rolha. são vinhos para você Né? tomar mais rápido, né? Exatamente. Né? Mas hoje a gente tem sim vinhos de muito boa qualidade, né? Que são, por exemplo, com lacre, né? De rosca. Você tem, por exemplo, sim, vinhos bons, né? Que são envasados em lata, por exemplo. Obviamente, isso leva um tempo para chegar aos vinhos de melhor qualidade, né? Os vinhos que são mais complexos. Então, hoje, como essa questão ainda do invase em lata, né, de vinhos é algo muito novo, né, não é algo já popularizado, como, por exemplo, as rolhas sintéticas ou até mesmo a rosca, né, a utilização da rosca, então você ainda tem muitos poucos vinhos de boa qualidade sendo envasados em lata. Agora, a questão da qualidade, como eu sempre falo, né, é uma questão de custo-benefício. Né? Para quem pode gastar R$ 30 num vinho, se ela puder escolher o melhor vinho por R$ 30, é um bom vinho. Né? Agora, se a pessoa né, tem uma vida financeira tranquila e ela pode gastar R$ 1.000, R$ 2.000 num vinho, aquele também vai ser um bom vinho para ela. Né? Mesma coisa Agora, aconteceu com bag in box, né?
Isso, exatamente. Você tirou as palavras da minha boca, né? Eu ia falar sobre os vinhos em bag, né? Que também sofreram bastante preconceito no início e hoje acabaram se tornando muito popular. Inclusive hoje, né? Quando eu vou montar um restaurante, por exemplo, e aí vai ter lá o tradicional, né? O vinho da casa, O ou pessoal está vai usando vender o bem o vinho em vinho, bem para taça. restaurante é uma solução. Para o restaurante Exatamente. pequeno é uma É, solução muito é, boa. Você consegue ter um vinho exatamente. bom, com um bom preço, custo, relação custo-benefício excelente. E o problema da guarda, né? De você ter como armazenar, o vinho fica bem resolvido, Exatamente. né? Eu vou para a minha última pergunta, que é para a Claro, por gente favor. fechar o nosso bloco aqui, que é sobre rótulos, que é uma coisa que eu gosto muito Uhum. também. Que a pergunta é: que dica que você dá para a pessoa que chega no supermercado e vai comprar um vinho pela primeira vez? O que que ela lê no rótulo? Ó, primeiro é, é a uva, né? Eu acho que o ponto mais importante é ele entender a uva, porque a uva vai oferecer muito das características do vinho, né? Então, entender qual é a uva. Muitas vezes, dependendo do rótulo, o nome da uva não está escancarado, né, no rótulo em si, né? O nome da uva vai estar no contrarótulo, ou o blend que foi utilizado ali na confecção desse vinho vai estar no contrarótulo. Então, a primeira coisa é a uva, né? Eu preciso saber que uva é aquele vinho. Segunda coisa, o produtor. Né? Então, dependendo da região em que esse vinho foi produzido, ele vai ter algumas características. Né? Então, se esse vinho é chileno, é argentino, ou é italiano, francês, neozelandês, né? Da Nova Zelândia, da Austrália. Então, segundo ponto, né? O país de origem e o produtor. Né? Então, acho que esses são aí os dois principais elementos para se analisar no rótulo do vinho. Né? Como sempre, né, existem aí algumas generalizações, vamos dizer assim, mas que, obviamente, existem as exceções. Né? Há sempre, por exemplo, uma tendência dos vinhos do Novo Mundo, como a gente chama, né? Vinhos de Brasil, Argentina e Chile, a gente tira um pouquinho de lado, porque já produzem vinho há muitos anos, né? Mais vinhos do Brasil, da África do Sul, por exemplo, da Austrália, Nova Zelândia, de serem vinhos um pouco mais modernos, vamos dizer assim, né? De se abrirem mais a novas tecnologias e assim por diante. Eu vou dar até um exemplo aqui da própria região aqui de Campinas, né? O Instituto Agronômico aqui de Campinas, né? Conhecido aí como IAC, ultimamente tem investido muito na criação de novas variedades de uvas viníferas, né, próprias para cultivo no Brasil. Né? Inclusive surgiu aqui uma uva que tem se desenvolvido bastante na região que se chama Máxima. Né? Tem uma Então, Lorena também. O Góis fez um vinho muito isso. bom com a Lorena. Exatamente. Então a gente tem essa tendência, né, de nesses países do Novo Mundo, como a gente chama, né, de ter aí esses rótulos, esses vinhos que são mais modernos, né, que tem essa abertura maior, né, a tecnologia, a criação e tudo mais, né. Agora existe um país no velho mundo, né, conhecido aí como Europa, né, que também tem essa característica de trazer modernidade para os vinhos, que é a Espanha. Né? Então, a gente percebe isso muitas vezes até no próprio rótulo, né? No design dos rótulos de alguns vinhos espanhóis, que tem uma pegada sempre muito moderna, muito artística, principalmente alguns vinhos ali da região de Barcelona, né? Dessa região da Catalunha, que são normalmente tem essa tendência, né? De vinhos mais modernos, de testarem coisas novas, né? Então, são essas duas características, né, que eu costumo sempre analisar nos vinhos, que é a uva utilizada, né, e também a origem desse vinho, que pode nos oferecer ali muitas spoilers, né, do que será esse vinho na boca, nos aromas e tudo mais. Bacana. Pedro, a gente precisa terminar por aqui, infelizmente. Se deixasse, a gente ficava aqui mais uma hora. Eu ia abrir logo um vinho, porque também ficar conversando sem tomar nada é muito chato, né? Mas a gente vou tomar o vinho com o meu jantar, né? Porque como você falou, o brasileiro não tem o costume de ter um vinho, mas tem uma cervejinha, né? Eu felizmente tenho um vinho na minha geladeira, Ótimo. sim, né? E eu aconselho que todos tenham, porque é muito bom. Não precisa tomar uma garrafa inteira, mas uma taça
acompanhando uma refeição é muito gostoso, né? E faz bem ao coração, faz bem a vida, né? Relaxa, é uma coisa gostosa de se fazer. Eu te agradeço muitíssimo, espero revê-lo aqui outra vez, e espero revê-lo você nas feiras, né? Para você compartilhar com todos nós o seu conhecimento e distribuir e ser, assim, vamos dizer assim, um benfeitor da classe, né? Para ajudar com que os pequenos empresários, médios empresários tenham sucesso nos seus negócios. Espero você outras vezes com gente aqui nas palestras, e espero você também na feira de 10 a 12 de maio no pavilhão do AMB. E agradeço a quem teve a paciência, que ficou aqui nos escutando. Tenho certeza que foi muito agradável e que agregou no seu dia a dia e com certeza vai levar melhores conhecimentos no seu dia a dia de trabalho. Pedro, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Nos vemos mais vezes. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Valeu, boa noite, Zoraida. Boa Valeu, noite a querido. todos. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau.